Olá, família de fé. Eu sou Rebeca Santos e esse é o nosso momento com Deus. Seja muito bem-vinda ao devocional 5 minutos com Jesus, na nossa série 7 dias para crer no impossível. E hoje eu quero falar com você que olha para alguma área da sua vida e chega a pensar: agora eu acho que acabou. Acabou a esperança, as possibilidades, acabou a força para continuar. Mas a palavra de hoje vai nos lembrar de uma verdade. Quando Jesus está presente, aquilo que parece o final ainda pode se transformar em um novo começo. Em João, capítulo 2, Jesus estava em um casamento em Caná da Galileia quando o vinho acabou. Naquela cultura, isso seria uma situação extremamente constrangedora para os noivos. Mas Maria apresentou aquela necessidade a Jesus. Havia ali 6 talhas de pedra. Jesus mandou que fossem cheias de água, e quando aquela água foi levada ao mestre-sala, havia se transformado em vinho. E quando ele provou, disse ao noivo: Tu guardastes até agora o bom vinho. O que parecia ser constrangimento do final daquela festa tornou-se o cenário do primeiro sinal realizado por Jesus. E é aqui que eu quero trazer essa palavra para a nossa vida. Talvez hoje o vinho tenha acabado em uma área da sua vida. E quando eu digo vinho, eu estou falando daquilo que um dia existiu, mas hoje parece que não existe mais. Talvez tenha acabado a sua esperança em um sonho. Talvez você esteja olhando para o seu casamento e pensando que o amor esfriou. Talvez dentro da sua casa tenha acabado o diálogo, a alegria, a união. Talvez seja um projeto que você acreditava que daria certo. Talvez fosse a sua vida espiritual. Você continua indo, continua fazendo, continua tentando, mas por dentro você sente que alguma coisa acabou. E o problema é que quando alguma coisa acaba, nós temos a tendência de achar que a história também terminou. Mas não necessariamente. Nas bodas de Caná, o vinho acabou, mas Jesus continuava lá. Enquanto Jesus permanece naquela casa, ainda havia possibilidade de transformação. Talvez algumas pessoas já tenham olhado para a sua situação e decretado: não tem mais jeito. Talvez até você tenha pensado desta mesma forma hoje. Mas não determine o final de uma história apenas porque os recursos que você conhecia acabaram. Aquilo que terminou nas suas mãos não terminou necessariamente nas mãos de Deus. Você pode ter chegado ao seu limite, mas Deus não chegou ao limite dele. Você pode não saber mais como restaurar, mas Deus sabe. Você pode não saber como recomeçar, mas Deus sabe. Você pode olhar e dizer: não existe mais nada que eu possa fazer. Talvez seja justamente nesse lugar que você vai aprender que existem coisas que somente Jesus pode transformar. E eu quero falar especialmente com quem está vivendo dificuldades dentro de casa. Talvez você esteja orando pelo seu casamento, talvez você esteja pedindo a Deus para restaurar sentimentos, diálogos, companheirismo, respeito. Continue colocando a sua casa diante de Deus e fazendo com sabedoria a parte que cabe a você. Porque Jesus não transforma apenas água em vinho. Ele continua transformando histórias. Ele pode restaurar relacionamentos, curar feridas, devolver esperança, trazer sabedoria para conversas difíceis, transformar os ambientes. Ele pode reconstruir aquilo que parecia perdido.
E isso não vale somente para casamento, vale para qualquer área da sua vida. Não limite Deus ao cenário que você está enxergando hoje. E existe algo maravilhoso nessa passagem. Quando o mestre Sala experimentou aquele vinho, ele percebeu que aquele vinho era melhor. Pense nisso. O primeiro vinho tinha acabado, mas Jesus trouxe algo que surpreendeu quem estava naquela festa. Por isso, talvez você esteja chorando porque alguma coisa terminou, sem imaginar o que Deus ainda pode construir daqui para frente. Nem todo final significa destruição. Alguns finais nos conduzem a recomeços. Algumas portas fechadas nos posicionam. Algumas fases terminam porque uma nova precisa começar. E eu não posso te prometer que tudo acontecerá exatamente como você imaginou, mas posso te lembrar de quem é Jesus. Ele continua sendo capaz de transformar cenários que nós já considerávamos encerrados. Então, antes de dizer acabou, ore. E antes de desistir, busque direção de Deus. Antes de decretar que não existe mais esperança, coloque novamente essa situação diante de Deus. Porque talvez você esteja chamando de final aquilo que Deus ainda pode transformar em recomeço. E eu quero que você pense agora, em qual área da minha vida eu já disse que acabou? Foi no casamento? Na sua família? Foi em um sonho? Em um projeto? Na sua vida espiritual? Talvez hoje Deus esteja te chamando para entregar novamente essa área a Ele. Não tente determinar como Deus precisa resolver. Apenas coloque diante dele. Maria simplesmente disse: eles não têm vinho. Ela apresentou a necessidade. Então faça isso. Diga: Senhor, acabou a minha força. Eu não sei mais o que fazer. Eu não consigo enxergar um recomeço. E depois confie nele. Porque quando os nossos recursos terminam, as possibilidades de Deus não terminam junto com eles. E se essa palavra falou com você, escreva aqui nos comentários: Jesus pode transformar a minha história. E compartilhe esse devocional com alguém que está acreditando que alguma área da sua vida chegou ao fim. E se você ainda não faz parte da nossa família de fé, inscreva-se no canal e continue conosco nesses 7 dias para crer no impossível. E eu quero te lembrar também do meu devocional A Senda da Mulher Inabalável. São 5 dias para fortalecer a sua fé em meio aos processos da vida. Ele foi preparado especialmente para as mulheres que estão enfrentando processos e precisam fortalecer a fé para permanecer firmes. O link para ter acesso está na descrição deste vídeo. Vamos à oração? Pai, em nome de Jesus, eu te apresento cada pessoa que está ouvindo esta palavra e que acredita que alguma coisa acabou. Seja um sonho, um projeto, seja dentro da sua família, do seu casamento. Talvez seja a esperança que ela já não consegue encontrar dentro de si. Senhor, visita essa vida. Dá sabedoria para aquilo que precisa ser reconstruído. Coragem para aquilo que precisa ser enfrentado e discernimento para aquilo que precisa ser entregue. Onde houver feridas, traga a cura. Onde houver distanciamento, traga a direção. Onde houver desânimo, renove as forças. Onde houver impossibilidade, mostre que o Senhor continua sendo Deus. E, acima de tudo, ajuda-nos a confiar não apenas no resultado que desejamos, mas na Tua vontade e no Teu cuidado. Nós colocamos diante de Ti aquilo que já não conseguimos resolver sozinhos. Transforma aquilo que precisa ser transformado e conduz para aquilo que o Senhor nos preparou. Em nome de Jesus,
Amém. Glória a Deus. Família de fé, eu quero que você termine esse devocional guardando uma verdade. O vinho acabou, mas Jesus ainda está na casa. Então não pense que tudo acabou só porque aquilo que você conhecia chegou ao fim. Jesus continua presente, trabalhando, transformando. E aquilo que hoje parece ser o ponto final pode se tornar o começo de um novo capítulo nas mãos de Deus. Permaneça firme. Amanhã nós estaremos juntos novamente aqui no devocional 5 minutos com Jesus, no 5º dia da nossa série 7 dias para crer no impossível. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.